Olá pessoal, boa tarde. Professor Geraldo aqui trazendo uma novidade para vocês, tá? Nesse último mês que antecede o período de férias e também, né? Graças a Deus, ao que tudo indica, nós retornaremos em agosto às nossas atividades normais. Estamos trazendo uma proposta diferenciada. Cada professor vai trazer um aulão, certo? Do Enem para vocês, onde o foco vai ser trabalhar o que de mais é exigido na prova, no que concerne a nossa disciplina, tá? E hoje eu estarei trazendo aqui para vocês o que de fato é mais competente à nossa disciplina de língua portuguesa, tá? Em relação a essas questões do Enem, tá ok? Então a gente vai fazer a resolução, alguns comentários acerca dessas questões, para que traga um pouco mais de claridade, de luminosidade em relação aos estudos de vocês, tá ok? Nesse momento difícil de estarmos em casa com essa assiduidade toda, tá ok? Então eu trago para vocês 5 questões onde nós iremos nos debruçar na resolução de todas elas, ponto a ponto. Iremos analisar cada item para descartar e chegarmos à conclusão acerca do gabarito correto dessa questão, tá ok? Muito bem. Aqui eu trago para vocês os assuntos mais corriqueiros cobrados na prova do Enem, tá? No caso, nós temos aqui com 28,8% a questão da interpretação de texto. É interessante colocar para vocês que a interpretação textual é um conteúdo que vai aparecer em muitas das 180 questões da prova do Enem inteira, nas mais diversas áreas do conhecimento, tá bom? E no português não é diferente, tá certo? Quase 30% de aparição nesses últimos quase 2 décadas, né? Nesses 19 anos de existência do Enem, ok? Então nós temos também a questão da estrutura textual e análise de discurso. Coesão, coerência no texto, tá certo? A estrutura propriamente dita, paragrafação. Então com 18,2 aparece também com uma certa frequência esse tipo de questão. Outro ponto também que merece um certo destaque é a questão da estrutura textual e análise do discurso, né? Como eu falei para vocês. A questão da leitura e das artes, também com um certo percentual importante aí, 12,3, principalmente no que envolve as artes plásticas, né? O conteúdo de artes que vocês têm acesso no primeiro ano do ensino médio vai ser um pouco recobrado no terceiro ano na disciplina de literatura, já que não tem mais a disciplina de artes no terceiro ano, tá? Então, alguns movimentos, alguma historicidade voltada à questão artística, tá certo? As artes plásticas propriamente ditas, a questão do concretismo, neoconcretismo, tudo isso abarcando o contexto artístico. A questão da variação linguística, a questão do formal, do informal, do coloquial, tá certo? Da linguagem caipira, tudo isso, da linguagem grotesca, da linguagem romântica, tudo isso vai aparecer também, né? Tem um percentual bacana aí de 8,3 que aparece nas nossas questões envolvendo o campo da língua portuguesa. E por último, não menos importante, a questão da aparição dos gêneros textuais, também com o mesmo percentual, certo? Questão do bilhete, receita, informe publicitário, edital, nós temos aí também fragmentos de textos literários, a questão de ata, carta, tudo isso também vai aparecer durante a prova do Enem, ok? Bom, e aí nós vemos a resolução da primeira questão. Primeira questão extraída de um Enem, né, também. Enem 2015 traz uma canção chamada Essa Pequena, canção essa do Chico Buarque, um dos grandes nomes da nossa música popular brasileira, certo? Poeta, cantor, compositor, contista, cronista, tá certo? Eu trago para vocês a canção, vamos ouvi-la para ajudar na compreensão da questão. Meu tempo é curto, o tempo dela sobra. Meu cabelo é cinza, o dela é cor de abóbora. Temo que não dure
muito a nossa novela, mas eu sou tão feliz com ela. Meu dia voa e ela não acorda. Vou até a esquina, ela quer ir pra Flórida. Acho que nem sei direito o que é que ela fala, mas não canso de contemplá-la. Feita avarento, conto os meus minutos, cada segundo que se esvai, cuidando dela que anda no outro mundo, ela que esbanja suas horas ao vento. Ai, às vezes ela pinta a boca e sai. Fique à vontade, eu digo, take your time. Sinto que ainda vou penar com essa pequena, mas o blues já valeu a pena. Bom, pessoal, só mesmo um trecho, eu coloquei metade da canção pra gente ouvir, que é justamente a metade que contempla o texto, tá? Então nós temos aí uma grande composição, né? Uma composição conhecida de um cantor bastante também conhecido, principalmente de quem é um pouco mais, tem um pouco mais de idade, um pouco mais de experiência, né? Chico Buarque é um dos grandes nomes, uma das grandes vozes da nossa MPB, tá? Então bora lá analisar o que a questão nos pede, né? Vamos ver primeiramente o comando. O texto Essa Pequena registra a expressão subjetiva do enunciador, trabalhada em uma linguagem informal comum na música popular. Observa-se como marca da variedade coloquial da linguagem presente no texto o uso de... E aí, pessoal, é muito interessante quando você se depara com qualquer questão do Enem, você analisar todos os detalhes. Às vezes, a questão, por mais fácil, por mais descrente que você esteja diante da questão, não acredito que uma questão dessa caiu. Não acredito que a questão contempla uma música que eu sei a letra, que eu sei o significado, que eu conheço a história do cantor, do compositor, do autor, da poesia e tal. É interessante a gente ficar a par de todos os detalhes, tá? O título da canção é Essa Pequena, é uma composição que foi criada, escrita pelo Chico Buarque. Nós temos aí como referencial teórico, simplesmente, né, o nome do compositor Chico Buarque, o seu site, e nós temos algumas informações explícitas, né, no comando da questão. E aí o comando em si fala: observa-se como marca da variedade coloquial da linguagem presente no texto o uso de. Perceba que ele já traz, o próprio enunciado já nos dá a questão da variedade coloquial que aparece no decorrer do texto. Então, bora analisar a questão aqui das alternativas. Letra A. Palavras emprestadas de língua estrangeira de uso inusitado no português. Na realidade, a gente percebe que existe, sim, um momentinho na canção, que Chico Buarque se referencia e traz essa questão da língua estrangeira, né? Uma passagem em inglês, take your time, lá na penúltima linha da canção. Só que ele não utiliza-se dessa característica para escrever toda a canção de língua inglesa, ou simplesmente traz colocando uma maneira inusitada dentro do meu texto em português. Então a letra A, ela usurpa, de fato, o que eu pretendo assinalar. Então está equivocada. Letra B. Expressões populares que reforçam a proximidade entre o autor e o leitor. Olha só que gabarito interessante. De fato, as expressões populares aparecem, de fato, como Chico Buarque, além de compositor, é também poeta. Ele traz essa questão da musicalidade, traz essa coisa do poema propriamente dito dentro da composição, né? Só que ele não faz uso de palavras de difícil acesso. Ele é bem
modal nessa questão de utilizar uma letra, uma composição bem fácil, né, que facilita muito o entrosamento entre o autor, o compositor e o leitor, tá certo? E como já aponta a questão do comando, a linguagem informal é a linguagem que de fato é aparente no texto. Então a letra B ela está bem possível de ser o gabarito correto. A letra C fala sobre a questão de palavras polissêmicas que geram ambiguidade. Aí você me pergunta, professor, o que são palavras polissêmicas? São palavras que apresentam uma certa multiplicidade de significados, tá? É uma palavra apenas, mas ela pode ter esse significado, aquele significado, outro significado, alguns significados a mais, gerando assim a ambiguidade, né? Que é justamente a frase, a expressão, a palavra que apresenta mais de um sentido ou significado. E a gente não percebe isso em momento algum na composição. A letra C também está bastante equivocada. A letra D vai trabalhar a questão de formas pronominais em primeira pessoa. A gente não percebe a questão da utilização dessas formas pronominais em primeira pessoa, né? Mi, ti, si, nos, não aparece no decorrer da composição. Então a letra D também está automaticamente descartada. E a letra E traz essa questão de repetições sonoras no final dos versos. A gente não percebe, pessoal. Mesmo eu falando para vocês que Chico Buarque também é contista, cronista, poeta e tudo mais, ele não teve o intuito de criar uma poesia, assim como Vinícius de Moraes, né? Trabalhar a composição como meio poético para se fazer a canção propriamente dita. Não foi pertinente nesse momento a Chico Buarque. Então a gente não percebe essa sonoridade nas entrelinhas do texto. Se a gente for pegar os versos, não tem a questão do primeiro rimando com o terceiro, o segundo rimando com o quarto, e assim sucessivamente. Então não existe essa repetição sonora no final dos versos, tá? Não existe a rima que a gente fala tanto nas aulas de literatura, não existe, tá ok? Então, o gabarito mais assertivo, mais verdadeiro para essa primeira questão é a letra B de bola, ok? É a letra B de bola. Muito bem. Agora nós vamos à resolução da segunda questão, que no caso é a questão 130, chamada de Cântico Sexto, certo? Uma poesia de Cecília Meirelles, uma autora muito conhecida também, pertencente à segunda geração modernista aqui no Brasil. Vamos fazer a leitura. Cântico Sexto. Tu tens o medo de acabar. Não vês que acabas todo o dia, que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que te renovas todo dia, no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que és sempre outro, que és sempre o mesmo, que morrerá por idades imensas, até não teres medo de morrer, e então serás eterno. Cecília Meirelles, Antologia Poética, Rio de Janeiro, Editora Record, 1963. Apenas um fragmento desse Cântico Sexto. Analisemos o comando da questão. A poesia de Cecília Meirelles revela concepções sobre o homem em seu aspecto existencial, o que fica bastante claro e evidente, né? Em Cântico Sexto, o eu lírico exorta seu interlocutor a perceber como inerente à condição humana. Vamos analisar as alternativas. A sublimação espiritual graças ao poder de se emocionar. O desalento irremediável em face do cotidiano repetitivo. O questionamento cético sobre o rumo das atitudes humanas. A vontade inconsciente de perpetuar-se em estado adolescente. Ou um receio ancestral de confrontar a imprevisibilidade das coisas. Bom, a gente percebe em Cântico Sexto, da Cecília Meirelles, que ela traz justamente essa questão de que nós temos sim medo de nos acabar. E esse nos acabar é simplesmente medo de morrer. Porque todo mundo sabe que é uma coisa que nos espera, só que nós não sabemos quando e como vai acontecer, tá?
Ela fala que aos poucos nós vamos morrendo todos os dias. Nós vamos morrendo de amor, de tristeza, de dúvida, de desejo, de vontade, e que esse conglomerado de sentimentos vão sendo cada dia mais trabalhados, abordados e colocados a par, tá? E que isso nos leva à morte, né? Gradativamente, de modo gradual, vai nos levando à morte. Então, no caso, nós temos que assinalar a alternativa que basicamente perpetue essa questão do que é inerente à condição humana. Então, a letra E fala de um receio ancestral de confrontar a imprevisibilidade das coisas. No caso, essa imprevisibilidade fica mais resguardada a questão de a gente não saber como vai se dar o processo de tudo isso até nos levar à morte, né? E esse receio ancestral, como eu falei para vocês, de fato ele aparece desde a concepção do homem. A gente não sabe como e quando vai acontecer e como vai ser a nossa hora da morte. Mas a letra E, mesmo tendo esse sentido de correto, não é o gabarito que nos prende a assinalá-lo, tá? Cuidado, pessoal, com essas questões, porque o Enem tem muito disso. Como nós lidamos com questões fáceis, medianas e difíceis, a gente acaba que, vendo o primeiro item, achando que tem alguma interferência pelo comando da questão, já assinala logo. Não. É interessante você analisar de item por item, nem que você caia naquela velha maneira, naquela velha mania de responder a questão por eliminação, tá? Letra D. A vontade inconsciente de perpetuar-se em estado adolescente. Ela não fala em momento algum sobre a questão da adolescência. Então a letra D a gente já tira de campo. Letra C. O questionamento cético sobre o rumo das atitudes humanas. Ceticismo, pessoal, essa questão da palavra cético é eu ser descrente com algo ou alguma coisa, tá? É eu desacreditar, certo? É eu não confiar. O questionamento não confiável, o questionamento descrente sobre o rumo das atitudes humanas. Não é nem a questão das atitudes, tá? É a questão dos sentimentos que ela coloca a par durante o seu cântico sexto. Então, letra C também a gente automaticamente pode descartar. A letra B. O desalento irremediável em face do cotidiano repetitivo. Ela, de fato, traz essa questão da repetição, de todo dia ser basicamente a mesma coisa, só que em um daqueles dias pode justamente acontecer aquilo que nós temos tanto medo, né? A questão da morte. A letra B também tem um pouquinho de caracteres corretos, tá? E a letra A fala sobre a questão da sublimação espiritual graças ao poder de se emocionar. Pessoal, quando você se depara com a palavra sublimação, você pensa logo muito na questão química, na disciplina de química, né? É a questão do estado sólido para o gasoso e tal. Não, não é dessa forma, tá? Nós temos aí uma segunda constância, uma segunda confirmação para essa palavra aí, sublimação, né? Um segundo significado. Significa sublime, tá? O sublime espírito graças ao poder de se emocionar. Pessoal, justamente essa questão da tristeza, do amor, da dúvida, do desejo, nada mais é do que, de fato, um conjunto, um conglomerado de emoções, tá? O fato de eu me emocionar traz para o meu dia essa questão do amor, da tristeza, da dúvida, do desejo, que se renova cada dia mais, certo? Então, para a resolução dessa questão, é muito interessante você saber um pouquinho quem foi Cecília Meirelles, até para você descartar de uma vez por todas a dúvida que ficou nos itens B de bola e D de dado. Quem foi Cecília Meirelles? Cecília Meirelles foi uma das pioneiras na arte de se fazer poesia na geração modernista, na segunda geração moderna, tá? Até porque muito se deduziu de modo errôneo que mulher não tinha capacidade de fazer e pertencer à literatura, tá? Então Cecília Meirelles foi uma das que ergueu a bandeira e disse, não, eu tô aqui para isso, eu consigo, eu sou capaz e eu vou mostrar a vocês que eu sou capaz. E ela de fato mostrou. E é interessante a gente correlacionar a historicidade literária
Cecília Meirelles com Alfonso de Guimarães, que é um autor do simbolismo brasileiro muito pertencente a essa questão simbolista, porque vai falar muito sobre a questão da espiritualidade, vai falar muito sobre a questão da efemeridade versus a eternidade, certo? Vai falar muito dessa questão do corpo versus a alma, que é basicamente o conteúdo que Cecília Meirelles vai explorar ao escrever suas poesias. Então, Cecília Meirelles, mesmo sendo autora do modernismo, ela vai resgatar um pouquinho dessas características do Alfonso de Guimarães lá no simbolismo brasileiro. Então, sabendo dessas informações, não resta nenhuma dúvida a mais para eu assinalar, sem medo algum, a letra A, tá certo? Então, essa questão, letra A. Vamos agora à resolução da próxima questão, questão 109, que no caso é a nossa questão 3, tá? É um texto intitulado Mães. Vamos lá. Triste, mas verdadeira. A constatação de Jairo Marques, colunista que tem um talento raro, em seu texto, e a mãe ficou velhinha. Cotidiano, ontem. Aqueles que percebem que a mãe envelheceu sempre têm atitudes diversas. Ou não a procuram mais, porque essa é uma forma de negar que um dia perderão um amparo materno, ou resolvem estar ao lado dela o maior tempo possível, pois têm medo de perdê-la sem ter retribuído plenamente o amor que receberam. Olha só que bacana, né? Leonor Souza, São Paulo, capital, Painel do Leitor, Folha de São Paulo, 29 de fevereiro de 2012. Bom, é interessante, eu fiz a leitura agora do referencial teórico para vocês, tá em negrito Folha de São Paulo é um jornal de grande circulação. É muito interessante a gente se resguardar na hora de analisar a questão, porque às vezes a resposta, né, a dica para eu resolver a minha questão não está no título, não está nas entrelinhas do texto, mas pode estar escondido justamente no meu referencial teórico, né? Então nós temos aí Folha de São Paulo, um jornal de grande circulação. É interessante a gente analisar o primeiro parágrafo, onde tem os parênteses, né? Cotidiano ontem foi o texto que foi escrito no dia de ontem, no caso no dia 28 de fevereiro, um dia antes de eu receber essa devolutiva. Informações muito válidas, muito convincentes, né? Vamos analisar o comando da questão. Os gêneros textuais desempenham uma função social específica em determinadas situações de uso da língua em que os envolvidos na interação verbal têm um objetivo comunicativo. Considerando as características do gênero, a análise do texto Mães revela que sua função é: letra A, ensinar sobre os cuidados que se deve ter com as mães, especialmente na velhice. Letra B, influenciar o ânimo das pessoas, levando-as a querer agir segundo um modelo sugerido. Letra C, informar sobre os idosos e sobre seus sentimentos e necessidades. Letra D, avaliar matéria publicada em edição anterior de jornal ou de revista. E letra E, apresentar nova publicação, visando divulgá-la para leitores de jornal. Bom, a letra A, ela de fato fica um pouquinho tangenciada para ser o meu gabarito, né? Porque a velhice, ela é colocada de modo sutil no texto, mas não é sobre isso, tá? Então a letra A também já está bastante equivocada, eu posso descartá-la automaticamente. A letra B não traz esse intuito de influenciar o ânimo das pessoas, né? Não traz essa sugestão. Na realidade, traz dois modelos: as pessoas que gostam de estar com as suas mães e tem medo de perdê-la, né? E a outro tipo de pessoa que não procura mais a sua mãe porque é uma forma de dificuldade de eu acreditar que um dia eu posso perdê-la, tá? Então a letra B também eu posso descartar automaticamente. A letra C, informar sobre os idosos, sobre seus sentimentos e necessidades, também não é sobre isso, né? A letra C é a mais equivocada de todas. E a letra D, avaliar a matéria publicada em edição anterior de jornal ou de revista. Como eu já falei para vocês anteriormente, né, de fato, foi feita uma reportagem, enfim, um texto publicitário sobre a questão
das Mães. O título original não era Mães, né? Era Cotidiano, por isso que está entre parênteses, né, o texto oficial que foi escrito ontem. E no caso que foi colocado no dia 29 de fevereiro, foi uma devolutiva de um leitor, né? Uma devolutiva de um leitor sobre essa questão do que foi colocado no jornal Folha de São Paulo, sobre esse texto, tá? Então, letra E é meu gabarito. Letra D de dado é meu gabarito. Vamos analisar a letra E. Apresentar nova publicação visando divulgá-la para leitores de jornal. Não é uma nova publicação, na realidade foi um feedback de um texto que eu escrevi, tá certo? No caso, a pessoa do Jairo Marques, o colunista desse jornal, escreveu o texto cotidiano, e outra pessoa foi lá, deu uma devolutiva, deu um feedback positivo, plausível sobre o texto, e ele resolveu colocar no jornal do dia seguinte, tá certo? Então, gabarito para essa minha terceira questão, letra D de dado. Bom, agora aí nós temos uma questão muito pertinente, né? Agora eu trago para vocês uma questão do Enem 2017, a questão 37. Nesse ano de 2017, muito se falava sobre a questão do surgimento, né? Deixou até muitos candidatos bastante aflitos, nervosos em relação a como ia ser esse novo Enem, porque foi uma expressão que ficou muito marcada no ano de 2017, né? A questão do surgimento da gênese desse novo Enem. O que seria esse novo Enem? O que estaria nos esperando em relação a esse novo formato da prova, tá certo? Então foi uma prova mais enxuta, mais objetiva, trazendo muitas imagens, o que eu não sei se facilita ou dificulta, né? Mas vamos à resolução dessa questão 37, que é a nossa quarta questão, dessa vez do Enem 2017. Nós temos aí alguns objetos pendurados, né? Alguns objetos feitos através de artesanato, tá certo? Ernesto Neto, Dengo, 2010, Museu de Arte Moderna de São Paulo. E aí foi extraído desse site, né? Foi acessado no dia 25 de abril de 2017. A instalação Dengo transformou a sala do Museu de Arte Moderna de São Paulo em um ambiente singular, explorando como principal característica artística a gente percebe, né, que existem algumas pessoas transitando aí, experienciando as obras e tal. Todas elas foram colocadas de modo dispostos, utilizando o espaço onde foi colocada a obra de arte e tal, né, deixando justamente a par essa questão de o espectador experienciar uma característica muito forte, muito emblemática também pertencente à questão do concretismo, tá certo? A questão de eu tocar, de eu pegar na obra de arte. Então nós temos aí as alternativas. A participação do público na interação lúdica com a obra, a distribuição de obstáculos no espaço da exposição, a representação simbólica de objetos oníricos, a interpretação subjetiva da lei da gravidade, ou a valorização de técnicas de artesanato. Bom, como eu falei para vocês anteriormente, soltei algumas dicas, né? O principal intuito de se fazer uma obra de arte que nem essa era justamente fazer com que o espectador, o público, interagisse com a obra, né? Pegasse, a circundasse, desse aquele giro de 360 graus, analisasse os detalhes, né? Tivesse os seus devidos pontos de vista. Tudo isso trazendo essa questão da ludicidade, da brincadeira propriamente dita. Então não há como eu não marcar a letra A como sendo o gabarito correto para essa minha questão. É até difícil achar algum candidato que marcasse outra alternativa, porque de fato essa questão é tida como uma questão fácil. Entre medianas e difíceis, essa é sim uma questão bastante fácil, tá? Os obstáculos trazidos na letra B não existem. Os objetos oníricos, mesmo lembrando um pouquinho aquela questão do Salvador Dalí, do surrealismo e tal, não se referem a objetos oníricos, se refere mais à utilização mesmo de artesanato, tá certo? De renda e tudo mais para fazer o meu objeto artístico. A letra D ela é muito física, né? Fala sobre a questão da lei da gravidade, não tem nada a ver. E simplesmente não foi valorizar as técnicas de artesanato, foi criar uma obra de arte que desse ao público a questão da participação, do entrosamento, da questão de eu pegar, de eu segurar, de eu mexer na obra.
Tá ok? Então, questão 37, a nossa quarta questão, gabarito letra A. Ok? Vamos agora analisar a nossa última questão, que é uma questão tida como difícil, né? Dia 20 de outubro. É preciso não beber mais. Não é preciso sentir vontade de beber e não beber. É preciso não sentir vontade de beber. É preciso não dar de comer aos urubus. É preciso fechar barabalanço e reabrir. É preciso não dar de comer aos urubus, nem esperanças aos urubus. É preciso sacudir a poeira. É preciso poder beber sem se oferecer em holocausto. É preciso. É preciso não morrer por enquanto. É preciso sobreviver para verificar. Não pensar mais na solidão de Rogério e deixá-lo. É preciso não dar de comer aos urubus. É preciso, enquanto é tempo, não morrer na via pública. Nós temos aí um texto de Torquato Neto, né? Essa questão deixa bem claro e evidente que a gente vai trabalhar uma questão de interpretação mesmo, né? Então nós temos aí Poesia Impopular Brasileira, São Bernardo do Campo, Lamparina Luminosa, o ano 2012. O comando diz o seguinte: o processo de construção do texto formata uma mensagem por ele dimensionada, uma vez que, letra A, configura o estreitamento da linguagem poética. Letra B, reflete as lacunas da lucidez em desconstrução. Letra C, projeta a persistência das emoções reprimidas. Letra D, repercute a consciência da agonia antecipada. E letra E, revela a fragmentação das relações humanas. Bom, a gente percebe que existe uma certa redundância durante o texto, né? E é um texto que causa até uma certa confusão, porque tem muitos pontos finais. Não há praticamente a existência de vírgula, né? Salvo engano, só existe uma vírgula. Coisas que vocês não podem, pessoal, de modo algum, fazer no ato da redação de vocês, tá? Muito bem. Então, basicamente, o eu lírico, através dessa remissão, né, de é preciso, é preciso, é preciso, é preciso, dessa redundância, dessa expressão redundante, o eu lírico fala sobre a questão mesmo de que, olha, eu tenho o costume de beber, mas eu sozinho consigo compreender que beber não é interessante, porque me causa doença, me causa sofrimento, eu posso morrer devido à bebida e tudo mais, tá? Então, bora lá. A letra A fala o seguinte: configura o estreitamento da linguagem poética. Pessoal, dentro da linguagem poética não existe e nunca existiu essa questão da expressão estreitamento. Não é possível eu estreitar a minha linguagem poética, certo? Não existe. Então a letra A ela já meio que deixa uma confusão totalmente em relação a esse gabarito. Então a letra A está automaticamente eliminada. A letra B reflete as lacunas da lucidez em desconstrução. Na realidade, é uma construção. Eu acredito que a questão, o texto foi feito dessa forma pelo Torquato Neto, justamente para mostrar o processo de construção do texto, colocando esses vários pontos finais, né? E lacunas são justamente espaços, são espaços em branco, né? Dessa questão da lucidez, que é até compreensível, mas a desconstrução está mais para construção do que desconstrução. Então eu acredito que a letra B ela está errada devido à expressão desconstrução. Se fosse construção, seria mais cabível. A letra C fala sobre a projeção, projeta a persistência das emoções reprimidas. O que mata a alternativa C é essa questão da expressão reprimidas. Porque ele não está reprimindo nada. Na realidade, ele está escancarando as emoções, né? É preciso não beber mais, não sentir vontade, é preciso não dar de comer aos urubus. Ele sabe que se ele se mantiver dessa forma, bebendo e tudo mais, alimentando o seu vício, ele vai acabar aqui sendo almoço de urubus, né? A carne dele vai apodrecer, ele vai morrer, a carne dele vai apodrecer e simplesmente vai virar uma ótima refeição para os urubus. E ele está começando a cair na real, a perceber que isso não é bacana. Ele chegou à conclusão sozinho, tá? Então ele não está reprimindo nada. Ele não está ocultando nada. Ele está deixando aí até de modo bastante claro e escancarado. A letra C também foge
do gabarito correto. A letra D, repercute a consciência da agonia antecipada. Realmente ele está mostrando uma certa preocupação que a gente pode chamar, conhecer, né? Trazer essa coisa da agonia, e ele está antecipando um certo sofrimento. Olha, eu vou deixar isso porque me faz mal, isso vai acabar me levando à morte e tudo mais, então realmente ele já está antecipando um certo sofrimento. A letra D está correta. E a letra E revela a fragmentação das relações humanas. Em momento algum, o Torquato Neto fala sobre essa questão das relações humanas. Então a letra E também, ela está errônea. O que me faz entender que o gabarito mais correto para essa questão é a letra D de dado. Ok? Muito bem. Bom, pessoal, é isso. Eu trouxe uma questão de cada tipo de dimensão do que é cobrado na prova de linguagem, na prova de língua portuguesa, tá? Resolvemos uma questão sobre variedade linguística, uma sobre análise de discurso, uma de gêneros textuais, uma de leitura e das artes, né, de artes plásticas e tal, e essa última de interpretação textual. E aí, pessoal, espero que eu tenha corroborado de alguma forma, de alguma maneira, tá, com essa mini aula, tá, que vocês tenham bons estudos, se mantenham em casa e que nós voltemos o mais brevemente possível à nossa rotina, né, o mais tardar em agosto, tá ok, pessoal? Então é isso, forte abraço, beijão, tchau, tchau.